Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Já estamos entrando por aqui para começar a nossa live e eu quero de já agradecer cada um de vocês que estão entrando, né? Eu vou pedir para a Marissa se apresentar, porque tem muitas meninas por aqui que não conhecem a Marissa ainda. Sério? Oi, gente, paz, tudo bem, meninas? Como vocês estão? Deus abençoe vocês, viu? Vocês são muito bem-vindas aqui nesta live. Eu tenho certeza que assim como no chá foi bênção, essa live vai ser o início de mais bênçãos na vida de vocês, tá bom? Sintam-se à vontade e façam perguntas, escreve que a Cris vai estar me passando depois. Gente, vamos louvar aqui para nós iniciarmos para esse tema, que é um tema top. E eu falei no grupo agora há pouco que a Marissa tem uma legalidade para falar desse tema, porque o testemunho dela é muito forte. Eu vou botar aqui um playback de um hino que eu gosto. Existe vida aí. Posso começar? Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o seu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois e vou ressuscitar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Ele vai fazer. Eu lhe garanto, reafirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. A palavra para você hoje é: existe vida aí. Por mais que o cenário tá dizendo que é o fim, mas o Senhor tá dizendo que a última palavra quem dá é Ele na sua vida. Achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra reflexionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, que as evidências gritam que é pra desistir, mas Ele está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Ele vai fazer. Eu lhe garanto, reafirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. A palavra para você hoje é: existe vida aí. Por mais que o cenário tá difícil, por mais que a situação tá complicada, por mais que você está olhando e não tá vendo porta aberta, mas a palavra dele é: sou eu, Deus, na sua vida. Sou eu que dou a última palavra. Fique com essa palavra hoje no seu coração. Saiba que o seu Redentor vive e por fim Ele irá se levantar em seu favor. Jeremias 29:11. Sou eu, Deus, que conheço os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz para vocês e dar um futuro próspero. O Senhor tem grande plano para você, para sua casa.
Por mais que as promessas que o Senhor fez a você, o cenário não está nada favorável para o cumprimento dela, mas creia que existe vida nesse vale de ossos secos. Que Ele vai fazer, eu lhe garanto, reafirmo pra você. Ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Seja profeta de Deus dentro da sua casa. Olhe para a sua casa e diga: eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por mais que você não está vendo nada favorável, mas seja profeta de Deus dentro da sua casa. Não aceite essa situação. O Senhor já lhe deu poder para você ir e profetizar. Amém. Agora eu vou passar aqui para Maressa para a gente já entrar no tema da nossa live. Pediram aqui para nós louvar o Divino Companheiro. Nós louvamos no playback ou louvamos só no playbook? Só no gogó. Só no gogó. Dá um pause. A gente vai louvar aqui um trechinho do Divino Companheiro. E aí em seguida eu vou passar para Maressa para a gente já entrar no tema da live. A palavra para você nesta noite. Antes de iniciar, né, aqui o nosso tema, o nosso assunto é: o Senhor me incomoda para falar para alguém aqui nessa live. Eu não sou nem disso. Eu só falo quando de fato o Espírito Santo me incomoda. A palavra para alguém aqui nessa live é: existe vida aí. Eu tava vindo com outro louvor na mente para louvar com a Maressa, que era aquele livramento. E aí chegou que a Maressa falou vida aí, eu falei, pois o hino vai ser esse. Então, pra você que está aí, eu não sei a situação, que está na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas a palavra do Senhor para você é: existe vida aí. Não desista, não saia desse cenário. É aí que o Senhor vai lhe honrar, tá? Vamos cantar o Divino Companheiro. Divino Companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipasse todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Vou colocar aqui um fundo musical para eu colocar aqui mais perto da Maressa, que ela já vai entrar no tema da nossa live. E aí eu vou ficar aqui do ladinho com ela. E esse tema é um tema que a Cris escolheu, que eu até falei pra ela: Cris, é muito... Deixa eu passar aqui. É gratificante quando um tema é relacionado um pouco à sua história, porque só se fala com propriedade quem vive algo. E o perdão é algo que ao longo do tempo eu entendi que eu era obrigada, e eu fui ter entendimento disso depois, quando eu comecei de fato a estudar a palavra.
quero que vocês primeiro abram a Bíblia de vocês em Mateus 6, versículo 15, que vai falar assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. E quando eu li isso, eu pude entender que o perdão, ele era algo condicional. O que era algo condicional? É quando você precisa perdoar para ser perdoado. Eu convivi, eu já fui assim também. Antigamente uma pessoa me ofendia com palavras, jogava algo na minha cara e eu ficava martelando aquilo e eu pensava, eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar. E eu comecei a entender o amor de Deus. Eu comecei a entender de fato a cruz, o que representa Jesus para mim. E a partir do momento que eu tive entendimento que era necessário que eu perdoasse, na verdade eu sou obrigada, como cristã ou como não cristã, o perdão ele é algo obrigatório para nós. Porque você só precisa pensar assim, se Cristo, que não tinha pecado, não tinha erro, ele nos perdoou, por que eu, que sou cheia de defeitos, e essa pessoa que me ofendeu também, por que eu não posso perdoar? E eu comecei a trabalhar isso na minha vida. E devido a tantas coisas que me aconteceram, que vocês sabem, de abusos, situações de crítica, ofensas, palavras que me machucaram, pessoas de dentro e fora da igreja, eu comecei a entender a fundo sobre o perdão. Inclusive, no dia do chá, eu contei um testemunho para vocês. E muitas meninas, que eu não vou expor o nome aqui, que inclusive está aqui, me procurou para conversar. E uma das perguntas que ficou muito, mas muito marcada nessa viagem e depois que eu cheguei em casa foi o seguinte: eu sou obrigada a conviver num ambiente que me trouxe dor? Gente, existe uma linha muito complicada aí. Por quê? Porque quando a gente perdoa, não significa que precisa estar e conviver com a pessoa. Vou explicar. O perdão, ele é obrigatório. Para que você seja perdoado por Deus, você precisa perdoar qualquer tipo de ofensa, qualquer situação. Isso é obrigatório. Não tem desculpa, não tem. Agora, conviver com uma pessoa que te machuca ou fez algo contigo, te ofendeu, é um processo. Não tem como, vou deixar algo claro. Tem como uma pessoa que foi abusada dentro do ambiente familiar conviver? Não tem. Ela pode até perdoar o abusador, mas se tiver uma convivência, aquela ferida nunca vai ser cicatrizada. Aquela ferida, ela vai sempre estar em um ponto doloroso, sempre vai lembrar ela. Qualquer olhar que a pessoa faz a ela, a pessoa que abusou, ela vai sentir constrangida, ela vai sentir ofendida. Qualquer brincadeira, qualquer palavra. Então, não. Perdoar não significa conviver. Porque conviver é um processo. Você pode eu posso chegar e falar, talvez eu consiga conviver com alguém que abusou. Mas isso é um processo longo, demorado. É um processo onde você vai ter que criar assim uma cicatrização bem top mesmo. Vou usar a expressão que eu gosto de dizer, bem top. Porque dói. Conviver com pessoas que um dia te feriu, seja psicologicamente, fisicamente, dói. Então, assim, hoje a gente vê muito, se você perdoou, você precisa estar com a pessoa no mesmo local, no mesmo ambiente. Não tem. E isso a psicologia explica, a minha Bíblia explica, e eu vou dizer pra vocês onde a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Gosto de deixar as coisas bem esclarecidas, não estou falando nada só pro lado da psicologia, estou falando aqui do lado da Bíblia também. Vou falar pra vocês, Jacó e Esaú, eles tiveram uma desavença.
Todos nós sabemos a história. E eles se perdoaram, porém eles não seguiram caminho juntos. Abraão e Ló, eles eram parentes, tiveram, né, uma rixazinha, só que eles se separaram. Em Atos, em determinado momento, Paulo e Marcos se separaram. Marcos saiu, foi embora, griladinho com Paulo. Depois voltou, perdoaram, só que seguiram seu chamado diferente. E nem por isso deixaram de ser homens de Deus. Tiveram a sua história. A nossa teve a história correta aqui na palavra de Deus. Então, quando alguém, independente da pessoa disser, porque eu costumo dizer, a minha mãe, ela sempre falava assim pra mim, e fala, não tem isso, quando a gente perdoa, a gente convive. E hoje eu consigo ter uma conversa com a minha mãe e fazer com que ela entenda que todas as pessoas que me feriram de fato foram perdoadas. E hoje eu posso dizer que eu convivo com pessoas que me machucaram psicologicamente, fisicamente. Por quê? Porque foi um processo. No início doeu pra caramba, gente, dói. Eu sei o que essas moças chegaram pra mim e conversaram. Eu sei o que elas sentem, a insegurança, o medo, as lembranças. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele dará entendimento para vocês. Porque o perdão, ele é necessário para que sua alma fique alegre. O perdão, ele é necessário para que vocês se sintam em paz. O perdão, ele é tão top, eu costumo dizer, que... Quer ver? Tem uma parte aqui que eu deixei bem bonitinho. Que o perdão, ele tem os seus benefícios. São 4 benefícios. Primeiro, espiritualmente, nosso relacionamento com Deus será bem melhor. Porque a partir do momento que a gente perdoa qualquer pessoa, a gente não fica com vergonha de Deus, né, Cris? A gente consegue até mesmo ser mais claro com Deus. Porque eu imagino assim, se eu não perdoo o meu irmão, como que eu vou orar e pedir perdão para Deus pelos meus pecados? É impossível. E a própria palavra diz, né, que eu tenho que agir de misericórdia com o meu irmão da mesma forma que eu quero que estejam comigo. Que Deus haja também comigo, justamente. O segundo passo dos benefícios do perdão é mentalmente. Se a gente perdoar, a gente vai viver, nós vamos evitar sofrer uma depressão. Ou seja, a gente está vivendo um tempo onde meninas, gente, pode-se dizer de 5, 6 anos que já começam a se deprimir por palavras, se deprimir por atitudes familiares dentro de casa. Estamos vendo jovens, adolescentes perdendo a vida porque tem dificuldade de se relacionar, dificuldade em pedir perdão e de dizer, eu estou machucada. Eu acho que é impossível também, eu costumo dizer assim, ou antes as pessoas me machucavam, me magoavam e eu não falava porque eu tinha medo. Eu tinha muito medo. E hoje, se até brincadeiras, assim, se eu estiver com meu esposo e ele fazer alguma brincadeira que vai me trazer algum constrangimento, que vai me entristecer, hoje eu consigo falar. Então, para vocês que vivem em ambiente, para vocês que trabalham, para vocês na sua igreja, se algo te incomoda, você precisa falar. Porque a pessoa, talvez, ela tá brincando sem saber que tá te machucando, sem saber que aquilo é um gatilho. Porque nós, infelizmente, nós seres humanos vivemos de gatilho. Tem pessoas que passaram por tantas situações, até mesmo pequenininha, e que possivelmente só agora está tendo gatilhos. Só agora está percebendo que se tornou ansiosa, angústia, tristeza, vazio, sensibilidade. Então, precisamos ter noção desses gatilhos. Eles podem acontecer. E quando alguém te machucar, te ferir, falar palavras que não gostou, que você tenha maturidade de chegar, sem querer dar porrada, porque eu sei que esse povo do Maranhão aí é bravo. Sem querer dar porrada e falar, olha, eu não gostei dessa situação, eu preciso que você pare, que você, como se diz, coloque no seu lugar, reveja aí as suas palavras,
porque tá me incomodando, certo? O terceiro, que é fisicamente, paz mental nos proporciona saúde, vigor e ânimo. Gente, é igual eu falo, nós somos corpo, alma e espírito. Se qualquer um desses três tiverem fora do eixo, você não vai estar bem. Se a sua vida com Deus estiver ruim, você vai ficar mal. O seu corpo sente, a sua alma sente. Se a sua cabeça, se sua mente estiver meio que confusa, atrapalhada, o seu corpo vai sentir. E a parte espiritual automaticamente vai se afetar. E a parte socialmente, nós nos relacionaremos melhor com as pessoas. Nossa, agora eu enrolei tudo. Nós teremos relacionamentos melhores no nosso ambiente de trabalho, com os nossos familiares, na igreja, com amigos. Então, o perdão, ele é essencial. E toda vez que você tiver dificuldade em perdoar alguém, você lembra de uma coisa: o perdão é obrigatório. Por quê? Porque o perdão é algo condicional. Se eu não perdoo, por que Deus tem que me perdoar? E olha que a gente erra e peca todos os dias. Então vamos rever esse ato aí, que é tão simples perdoar, né? O difícil é o processo de cura. Mas perdoar é algo tipo, levou, tá perdoado. Agora eu vou pro meu quarto e vou pedir para que o bálsamo venha sobre mim, que eu consiga ser curada. Porque de fato algumas situações, algumas coisas nos deixam feridas, nos deixam muitas, eu costumo dizer, lacunas que podem nos fazer com que a gente se torne alguém bom ou alguém ruim. Aí você vai decidir o que você pode fazer. E também essa questão, né, Marista, que quando alguém faz alguma coisa que nos magoa ou nos toca de forma indevida, eu sei que é muito difícil falar isso, mas eu tenho uma noção, né? Mas tentar resolver logo, porque se você deixa para amanhã, se você deixa para o dia seguinte, aquilo dali vai se tornar algo mais difícil de ser resolvido. Então, eu tenho, se perguntar para mim, Cris, qual a sua maior dificuldade? Pedir perdão ou liberar perdão? Para mim é pedir, eu não tenho nenhuma dificuldade em liberar, né? A minha dificuldade mais é em pedir. Só que resolver logo, e aí você vai orando e falando, Deus, eu não quero ficar com o coração manchado, guarda o meu coração. Eu já passei por uma situação que uma pessoa que era muito ligada a mim me traiu de uma forma assim, e não foi namorado, foi amiga. E eu passei 3 meses em propósito pedindo para Deus guardar o meu coração, porque foi algo assim que acabou comigo. E hoje eu entendo que foi necessário eu passar por aquilo, para que hoje o Senhor me desse facilidade de lidar com qualquer coisa e não me magoar. Hoje eu falo que eu não tenho tempo para ficar com mágoa com ninguém. Então, às vezes, o Senhor vai permitir você passar por alguns processos para capacitar você para algo maior que Ele vai te entregar. Então, é aí que você tem que chegar e já botar para resolver logo. E a oração, ela resolve tudo. Deus, Ele tá sempre pronto em nos atender, ainda mais quando a gente pede, guarda o meu coração. Justamente, como a minha amiga Lília disse, não é tão fácil assim. De fato, não é. O exercitar o perdão são para os corajosos e os que amam a Cristo mesmo. Porque, como eu disse, tudo que eu disse aqui foi buscado na Bíblia. Pedir perdão não é fácil nem perdoar. Eu tenho muito mais dificuldade, vou ser super sincera, em liberar perdão. Hoje não. Hoje eu convivo com pessoas assim, sabe, que de fato a vontade antes era de atrocidar a pessoa. Mas hoje eu consigo conviver no sentido de não o tempo todo, né? Porque a gente não... Flor de longe cheira melhor, como algumas pessoas dizem. Mas o exercitar perdão são para aqueles corajosos e que de fato amam a Cristo.
E também, Marissa, assim, se a gente já sabe que a pessoa fez algo que nos machucou, libera perdão, pede perdão e faz igual Abraão e Ló. Cada um segue, porque você sabe que você, do lado daquela pessoa, não vai dar certo, você vai se magoar novamente. Às vezes você rompeu um namoro e aí você saiu, tá se recuperando, aí você tenta voltar. Você tenta insistir numa coisa que Deus já tá dizendo não. E isso acontece mais com quem tem dificuldade em cortar vínculos, em deixar ir. Você tem que entender que para a sua saúde mental, para a saúde do seu coração, você tem que ter a mentalidade de entender que você vai chegar a determinado momento que você vai ter que deixar ir, por mais que te corte, que te rasgue por dentro, mas para a sua saúde, para o seu coração, continuar sendo um coração limpo, um coração que está guardado nas mãos do Senhor, você tem que deixar e aprender a cortar vínculos, a deixar ir, né? A não ficar querendo conviver com alguém que já te magoou uma vez. Porque, como eu disse, gente, convivência é um processo. Você não é obrigatório. Perdoar e conviver não é uma regra. Não existe isso. Não existe. Embora muitas pessoas, né, chegar, se você perdoou, você... Não existe. Não tem como. Entendeu? Existem pessoas que vai conseguir, outras não. E se você não conseguir, você não está errada. Eu já silenciei pessoas há 2 anos atrás do meu Instagram. Já deixei de ver histórias de algumas pessoas porque eu perdoei, eu declarei perdão sobre a vida daquela pessoa. Só que se você ficar vendo, ficar acompanhando aquilo dali toda vez, vai na sua ferida. Então, se for necessário, se for preciso para a sua cura, silencia os stories, deixa de seguir, bloqueia por um tempo, né? Não, é igual a Marissa acabou de falar, não é porque você perdoou que você tem que ver a rotina da pessoa ou conviver com aquela pessoa. Dá um tempo, o tempo é o melhor remédio para a questão de cicatrizar. Justamente. Para quase finalizar, eu quero ler algo aqui com vocês. Não perca a oportunidade de desfrutar todos esses benefícios. Deus quer que perdoemos. Se Ele ordena a perdoar, é porque nos provê poder para isso. Em Filipenses 2,13. E sabe qual é a atitude será melhor para a nossa felicidade? O Criador jamais exige mais do que podemos dar. Lembre-se o quão maravilhosa é a sensação de ser perdoado por Deus. Não esqueça que a mesma coisa sentirá o seu ofensor quando você se perdoar a ele. Precisamos seguir o conselho de Jesus em Mateus 18:22, de perdoar até 70 vezes 7. Mesmo sem vontade, dê esse passo de obediência a Deus, que Ele fará o resto. Ele fará o quê? Ele fará um milagre. Porque o exercício de você perdoar, mesmo com dor, como eu disse, é algo obrigatório, a gente precisa. Só que o processo de cura, esse é o milagre, é Deus que faz. Então, a gente só precisa o quê? Perdoar. Quando eu digo perdoar, gente, o seu coração vai ficar angustiado, você vai ficar triste, vai rasgar, você não vai querer ver a pessoa, você não vai. Isso é normal. Isso é normal, mas o passo só de você falar, tá perdoado, cara, Jesus vai lá, Ele manda um bálsamo na sua vida, na sua alma, no seu coração, Ele te dá tanta força que você vai poder falar, cara, por que eu não fiz isso antes? Teve dias que eu chorava e falava, por que é tão difícil perdoar? Por que é tão complicado? Por que dói? Por que eu falo que eu perdoei, mas está entalada aqui, está doendo? Eu falava isso chorando. Quantas vezes a minha mãe me segurava, quantas vezes a minha tia Bené, que está aqui, me segurava e dizia, você precisa perdoar. E eu não entendia que era tão simples, era só perdoar, só que o processo da cura era depois. Eu só precisava de um passo de fé, que era dizer, eu vou perdoar. E quando eu fiz isso, eu vou perdoar. Eu levantava cedo, eu olhava pro espelho, eu vou perdoar. Tudo que eu fazia, eu vou perdoar. E a primeira coisa que eu perdoei não foi as pessoas que me fizeram mal. Foi eu mesma. Porque se tem uma pessoa que julgava, era eu.
eu me julgava, eu me condenava, eu dizia como eu fui fazer isso, eu nasci na igreja, eu tinha tudo para dar certo e eu errei, eu falei, gente, eu me condenava, eu não me perdoava. E o processo meu de cura foi quando eu percebi que eu precisava me perdoar. Talvez existem pessoas aqui, meninas, mulheres, que já recebeu perdão de pessoas, recebeu perdão de Deus, mas continua vazio, continua triste, porque se culpam, não se perdoaram. E eu quero ministrar hoje sobre a vida de vocês, que o bálsamo do Espírito Santo pouse sobre vocês, que você possa entender que todas as suas dores, que todas as suas feridas foram levadas e que Cristo levou tudo ao pé da cruz. Então que você seja curada de verdade, que você entenda que o primeiro passo, como eu te disse, é o perdão, o segundo é você se perdoar, o terceiro é você começar esse processo, a você entender que se preciso cortar laços, ok. E com o tempo você pode ter a maturidade e você vai conseguir conviver. E se você não conseguir, você não está condenada. Porque eu sei que existem, infelizmente, pessoas que não têm sabedoria, que pode chegar a dizer você vai pro inferno porque você não conseguiu perdoar. Porque você não convive. Não existe isso. É bíblico, gente. Se vocês quiserem, depois eu deixo todas as referências aqui. É bíblico. Você não precisa conviver com pessoas que te machucaram. Você precisa perdoar para que o milagre que você precisa, porque o perdão não é para você, Cris, que ofendeu. O perdão é para você que foi ofendida. O perdão não é para quem, como se diz, está fazendo as coisas. O perdão é para mim, porque eu preciso sentir paz. Quem está ofendido é eu, não é quem me ofendeu. É igual a enquete que a Marissa colocou hoje. Quando a gente não libera perdão, a gente está carregando um fardo que não é nosso. As bênçãos que do Senhor, que o Senhor tem para nós, elas ficam travadas. A Ellen colocou aqui, assim, não consigo voltar para o lugar onde me machucaram. Eclesiastes 3 para você. Há um tempo determinado para todas as coisas. Não tente avançar processo. Não tente voltar para onde te machucaram. Espera, no tempo certo o Senhor vai te levar quando você estiver preparada para voltar lá e não ser machucada novamente. Gente, essa live tá uma bênção. Eu quero contar aqui sobre esse tema perdão para vocês que a Marissa tá falando, que teve uma vez que eu achava que eu tinha perdoado essa amiga minha, que eu achava que eu tinha perdoado ela. Ela me pediu perdão por várias vezes e eu falei, amém, eu te perdoo. Mas na verdade, eu estava enganando a mim mesma. E um dia eu fui louvar e o hino era aquele hino do Samuel Mariano que fala, né, que quem aplaude o seu momento, raramente aplaudiria a sua história, né? Que às vezes a gente passa a vida toda acertando, mas no dia da nossa queda, as pessoas só lembram da nossa queda. E aí o Espírito Santo, depois do culto, ministrou no meu coração e falou que enquanto eu de fato não liberasse essa pessoa, ele não iria me usar. Eu ia louvar e não ia acontecer nada, ele não ia receber a minha adoração, porque eu só estava olhando para parte que aquela moça tinha me machucado, mas eu não estava lembrando de toda a história que ela tinha me acolhido, que ela tinha me ajudado, que ela tinha me incentivado. E aí foi quando eu cheguei em casa chorando, mandei um áudio para ela, mandei texto, eu que fui pedir perdão, ela me machucou. E quando o Espírito Santo me constrangeu, foi eu que fui pedir perdão para ela. Me perdoa, de fato eu não tinha te perdoado. Me perdoa por não ter te perdoado ainda. E hoje nós somos melhores amigas, mais do que era antes. Então assim, foi 3 meses eu descendo na oração e pedindo, Senhor, guarda o meu coração. Senhor, me ajuda a perdoar, eu não quero ficar com o coração rancoroso. Porque eu sempre fui ambiciosa espiritualmente. Eu falei para Deus que eu não nasci para viver uma vida de miséria espiritualmente. Eu nasci para voar nas asas do Altíssimo. E eu sabia que as promessas que Deus tinha na minha vida, se eu não liberasse perdão para ela ou para qualquer outra pessoa, as bênçãos iam travar. O Senhor não iria me usar, o Senhor não iria me levantar. E eu sou uma pessoa que eu desejo todo dia, todo momento, toda hora ser usada por Deus. Eu sou fominha pela obra. E eu sabia que se eu não conseguisse liberar perdão para ela de verdade, eu iria viver uma vida de miséria espiritualmente. Eu ia viver a mesmice.
Então, assim, avance esse processo que você está passando. Alguém te machucou, alguém tocou em você de forma indevida, alguém falou palavras que te magoaram. Libera perdão, porque Deus está aqui. Ei, libera, que eu tenho coisas maiores para você, eu tenho um nível para você alcançar, tem um nível maior que está te esperando. Águas profundas, só o Senhor pode nos levar, o Senhor quer te levar a níveis maiores, as águas mais profundas, mas você precisa perdoar. Eu sei que vai rasgar o seu coração, eu sei que vai rasgar, porque vai de encontro, é o orgulho que fala mais alto. Eu que vou pedir perdão, ele me machucou, ela me magoou, se quiser que venha, não vá, porque você vai ver que só quem tem a ganhar é você. Maressa, eu já vi pessoas, não sei se tu viu, pessoa tipo assim, que magoou a gente, e a gente vai lá e pede perdão. E a pessoa fala, nossa, quanto tempo que eu queria te pedir perdão e eu não tinha coragem. A pessoa queria vir, mas o orgulho falou mais alto. Aí você foi e quebrou o muro do orgulho e rompeu, e Satanás perdeu. É isso aí. Maressa, quer falar mais alguma coisa para nós encerrar? Justamente, meninas. E no final, bem aqui que eu tava lendo para vocês, precisamos seguir o conselho, como eu disse para vocês, de Jesus, né? Perdoar 70 vezes 7, porque a obediência, a partir do momento que você perdoa, você está sendo obediente a Mateus 6, versículo 15, né? E isso gera milagres na sua vida, né? E na cruz do Calvário, Jesus proporcionou a possibilidade de darmos frutos, a paz mental ao recebermos perdão. Não podemos privar o outro. Isso seria egoísmo da nossa parte. Forte. Então, se Cristo, quando ele morre ali na cruz, ele está nos dando para nós, seres humanos, viver aqui na Terra com a mente em paz, entendeu? Quando eu digo em paz, é de não carregar aquela culpa. Ele pegou a culpa. Ele foi lá na cruz. E se ele nos perdoou, porque eu sou tão egoísta que eu não posso perdoar? A gente precisa rever essas coisas. Gente, e eu tô falando, não é fácil, como eu disse, como foi citado, como eu estou dizendo, não é. Eu sou uma pessoa, eu fui uma pessoa que não perdoava, e isso me gerou tantas dores, tantos problemas, tanta ansiedade, tanta depressão. Eu era uma pessoa que era insuportável para conviver, eu era estressada, eu tinha tantos problemas em relação a ter um relacionamento com pessoas, tudo porque eu era amargurada, eu era insuportável, as pessoas detestavam conversar comigo. Não pense hoje vocês me ver comunicativa, conversando, sempre sorrindo. Foi um processo, porque a minha dificuldade de perdoar me levou para baixo. E eu costumo dizer que hoje tudo que eu tenho vivido, que é um ministério próspero, um casamento próspero, uma vida de paz, de cabeça, mentalmente super tranquila, de ter amizades, de conviver, tudo próspero, tudo bem, foi porque eu decidi perdoar. E outra coisa muito interessante mesmo que eu costumo dizer, se você perdoou, quando você vai conviver, não joga na cara. Porque todas as vezes que você desenterra algo, é como se você tivesse abrindo a ferida. Então, o perdão, ele é um processo. Então, por que muitas pessoas não podem conviver com quem lhe feriu? Porque você vai sempre querer tacar na cara da pessoa que ela fez algo. E isso vai abrir feridas. Então, você só pode, de fato, quando eu falo conviver, tô batendo nessa tecla, é quando você tiver essa maturidade que você vai realmente ter perdoado, de não jogar os erros das pessoas, porque isso é complicado, feio. Eu já vi muitas mulheres casadas que o esposo traz, você tem a opção de ir embora, né? Porque o único divórcio, à luz da Bíblia, que você está liberada para casar novamente é quando há caso de viuvez ou caso de traição. Mas eu já vi muitas mulheres que decidem permanecer e lutar pelo casamento, mas que não age com sabedoria. Se você decide perdoar o seu esposo que lhe traiu e conviver e seguir com ele, então você tem que ter a mentalidade, a maturidade de entender que você não vai mais jogar na cara dele que ele fez aquilo.
Porque tem mulher que decide continuar com o esposo que traiu, mas fica, tu fez isso, eu não confio mais em ti. Então, se você tá aqui na live, casada, e passou por isso, e você tá tendo esse tipo de atitude, pode parar. Porque você teve a oportunidade de cair fora e pegar... Tá pagando o preço porque quer. E pegar seu beco. Mas se você quis ficar, então para de moagem, de ficar jogando na cara. Nossa! Tá pagando o preço porque quer, né? Gente, então é isso. Me perdoe se não foi como vocês queriam, né? Eu não sou muito sapatinho de fogo. Vamos orar por as pessoas que Bora. pediram oração e depois você louva. Deus querido, meu Pai, Senhor Jesus. nesse momento, ó Deus, nós te apresentamos essa moça, essa mulher que pediu oração pela área sentimental e essa outra irmã que pediu oração pela família. Queremos te pedir, ó Deus, não sabemos qual a necessidade da tua filha, mas quero te pedir nesse momento que o Senhor vá de encontro à casa da tua filha, à família, e faça aquilo que o homem não consegue fazer. Entra com providência na vida da tua filha, Deus. Visita a família da tua filha. Se tem alguém que precisa ser alcançado pela tua mão, que o Senhor alcance, que o Senhor trabalhe nesse coração e que o Senhor entre com salvação hoje na vida dessa pessoa. Senhor, sabemos que só o Senhor pode fazer milagre. Só o Senhor pode fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Deus, honra essa casa, honra essa família. Supra a necessidade da tua filha, Pai. Tu conhece os planos e os projetos dela. Deus, tu conhece os sonhos dessa mulher. Tu conhece aquilo que ela tem projetado no coração e que às vezes acha que não vai acontecer, porque é longe da realidade que ela vive hoje. Mas eu te peço, ó Deus, entra nessa casa com providência. Supra a necessidade da tua filha. Visita os sonhos e os projetos. Tu conhece, ó Pai, a oração que ela tem te apresentado todos os dias. Tu conhece a oração da tua filha, ó Deus. Visita a casa dela, Deus querido. Eu te apresento a área sentimental da tua filha, Deus. Toda palavra de maldição, toda palavra contrária que lançaram sobre a vida da tua filha, Deus querido, que venha cair por terra hoje. Que essa mulher venha ser feliz, que essa mulher venha ser mãe, venha ser esposa sábia, segundo a tua vontade e o teu querer. Deus, realiza o sonho da tua filha, realiza os sonhos e os projetos que ela tem te apresentado, ó Deus. Entra com providência, Deus, surpreenda a tua filha na área sentimental e em todas as áreas. Os planos e os projetos dela, Pai, eu te apresento hoje e te peço, ó Deus, surpreenda as tuas filhas, todas que ficaram até aqui agora, Pai, todas que entraram aqui, que o Senhor venha abençoar essas mulheres mais e mais, que o Senhor supra a necessidade, que o Senhor visita a casa, que o Senhor visita, meu Pai amado, lá onde às vezes para ela é impossível de acontecer, que o Senhor venha visitar esses sonhos, esses projetos. Deus, entra com saúde. Se tem alguém que precisa de uma cura espiritual, de uma cura física, que o Senhor venha entrar com saúde. Trabalha nesse coração, ó Deus, que essa pessoa venha conseguir liberar perdão, que essa pessoa venha conseguir pedir perdão, que todas essas amarras, essas algemas, essas correntes malignas venham cair por terra e que através dessa live o Senhor faça um milagre na vida da tua filha, não porque somos nós que estamos aqui, mas porque nós pregamos aqui a tua palavra e na tua palavra tem poder para quebrar todo o mal, tem poder para dar livramento, ó Deus. Obrigado, Senhor. Abençoa as tuas filhas cada dia mais. Dê uma noite de descanso, ó Pai, e supra a necessidade de cada uma, porque o Senhor conhece a necessidade de cada uma. O Senhor conhece aonde tem apertado. Visita, Deus, com providência e supre as necessidades das tuas filhas. Amém. A Maressa vai louvar agora. Tira lá o negócio pra cantar No playbook. playbook. Maressa vai cantar no Gente, playbook. eu vou cantar um hino Pode louvar. que eu acredito que vocês conheçam, tá? O hino é o seguinte. Pois é, venci, mas isso não me faz melhor do que ninguém. Pois é, sofri, mas antes de mim outros sofreram também. Não sou o primeiro que sofreu nesta vida, nem tampouco o último que conseguiu vencer. Não sou o primeiro que teve feridas
fizeram cicatrizes, não dá pra esquecer. Mas a proposta que Satanás quer usar é que eu preciso humilhar quem me humilhou há um tempo atrás. Mas ouço a voz de Cristo dizendo assim: se você quer imitar a mim, perdoe os inimigos e fica em paz. Vive em paz. Eu ainda luto por você, então fica em paz. Sou eu mesmo quem falo por você, então vive em paz. Pensamentos de vingança não provém do meu trono. Fica em paz. Sou eu mesmo quem trabalho por Você, então fica em paz. Inimigos ou amigos, todos eles vão ter que ver que és meu servo, és meu amigo e você tem muda de dono. tom. Fica em paz, você não vai dar resposta pra ninguém. Já diz o compositor, quem tem, tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer. Fica em paz, eu já provei quem sou na sua vida. Quando fecharam portas, eu abri saída. Perdoe os inimigos e viva em paz. E é isso, galera. Amém. Amém, a paz do Gente, Senhor. cheiro pra vocês, fica com Deus. Cheiro, tchau, paz do Senhor.